No Falando Nisso de hoje, nós recebemos Mário Augusto, uma das autoridades em Libras do nosso estado, não só pela sua formação, pela sua atuação e por ser hoje considerado um influenciador dentro da comunidade de surdos do nosso estado. É uma alegria muito grande receber o Mário aqui. É claro que a gente também tem interpretação de Libras, a gente tem aqui a Valdeni Aragão, intérprete em Libras, e tem também, daqui a pouco, a Marina Cardoso, também intérprete em Libras, porque falar para essa comunidade, numa entrevista com o Mário Augusto, não faz sentido que não tenha essa tradução em Libras aqui para a gente. Mário, que alegria te encontrar. A última vez que nós nos falamos foi num talk show no Senac, em que eu apresentei e a gente deu muitas gargalhadas. Tinham muitos surdos, né, na plateia, muita inclusão, muita gente, foi maravilhoso. E aí depois veio a pandemia, nós nos distanciamos, mas você continuou se qualificando. Em que página da sua vida você está hoje? Hoje eu estou apostando muito no foco empresarial, né? Eu criei minha empresa de tradução e interpretação em Libras, em que oferece serviços principalmente na área jurídica, também interpretação empresarial, né, para empresas que têm no seu quadro colaboradores surdos, né, e aí a gente criou essa empresa para que ofereça esse serviço para essas empresas, né, para facilitar a comunicação deles na empresa. E você continua se qualificando, não para de estudar? Eu finalizei a minha especialização, né, em Libras também. Eu estou querendo muito fazer agora, eu fiz algumas consultorias, né, da área do direito para entender alguns termos, né, jurídicos e tudo, para poder fazer a tradução. E a Valdeni agora que está interpretando para vocês, né, minha parceira aí no setor jurídico, a gente interpreta no Ministério Público, no Tribunal de Justiça também, e a gente tem até pesquisado muito sinais nessa área, né, sinais do termo jurídico. Essa era uma área em que ninguém atuava, né, Mário? Porque, na verdade, o surdo, quando ele está envolvido num processo que ele precisa ir a júri, ou que não precisa, mas que é um processo que ele precisa de informações, essa tradução ela é importantíssima para ele conhecer os direitos, os deveres dele, né? Sim, acontecia, mas de forma informal, né? Assim, não acontecia muito formalmente, mas como é um direito linguístico, né, e é bom ressaltar isso, que às vezes as pessoas pensam que é um favor, é algo emergencial, porque o surdo chegou ali. Não, as empresas, né, as instituições públicas, elas já precisam estar preparadas para receber a comunidade surda, né, porque os surdos são cidadãos e eles precisam ser atendidos, os direitos deles também. Você continua acompanhando pessoas ao médico? Sim, também. Sempre surge, todo o contexto. Isso foi um dos primeiros trabalhos, né, que você fez, sim, né? Sempre, não, mas eu vou sempre, né? Às vezes o surdo antes de ligar para o SAMU já liga para mim, né? Mário, caí de moto aqui, tô bem aqui na Avenida Goiás, vem para cá agora, que eu não confio. Isso sozinho. Tudo no vídeo, né? Ele tipo, faz uma ligação de vídeo, isso. Né? Aí às vezes, quem tá segurando ele, pelo amor de Deus, vem para cá, por favor, não quero ir sozinho. Aí, tá, eu caí de moto, aí antes de ligar para o SAMU, ele já liga para você, né? Porque se o SAMU chegar, como que ele vai dizer o que aconteceu, o que ele está sentindo? Se bem que tem até um projeto bem legal, né, do SAMU para atender a comunidade surda, né? Mas sempre o surdo se sente mais seguro quando tem alguém super fluente ali perto dele para poder traduzir. E você acompanha surdos em todas as especialidades médicas? Você entra junto com pacientes? Vou junto. Mulheres no ginecologista? Também já fui. Hoje em dia eu tenho a Marina, tenho a Valdeni, né? Que eu digo assim, meninas, olha, eu não sou mais obrigada aí nesse contexto. Acho que vocês entendem mais do que eu. Mas você já chegou aí, né? Sim, já fui. Aí a médica fala, vira. Aí eu viro, aí a surda não volta pra mim. Fala pra ela isso, aí eu viro. Ai, uma vez eu fui traduzir. Tipo assim, não é pra virar, pra me ver, é pra eu que tenho. Tipo isso. É tu que tem que virar. Aí a surda olha pra mim, foi eu que te contratei, vem pra cá. Aí eu, tá certo. Teve uma vez que eu foi assim, mais engraçada, foi quando eu fui para tirar um furúnco, né? A surda tinha um furúnco assim, e aí eu tive que ir lá no ginecologista. E foi muito engraçado, que aí ela ficava se acabando de dor, né? A surda e tudo assim, vira pra mim, Mário, vira. E a médica, não, ele tem que sair lá. Não, ele tem que ficar. Você sabe Libras? Você sabe Libras? Aí a médica, não sei, então ele vai ficar.
Bem, Mário, pode vir aqui para a porta. E eu interpretava assim. Com a mão. Para garantir a privacidade, né, da surda. Hoje vocês já levam vendas, né? Tipo isso. Mas não tem como levar vendas, porque como você como é que vai se comunicar, né? Como você vai é como se estivesse tampando a boca, assim, né? Quais as situações, além dessas, assim, mais curiosas que você... Porque você já está nessa área há quanto tempo, Mário, atuando? Atuando desde os 18, assim, profissionalmente, né, com registro e tudo. Eu comecei na TV Assembleia, interpretando, né, na TV Assembleia. E aí, mas eu interpreto na igreja, por exemplo, desde os 11 anos de idade. Desde os 11 anos eu já interpretava as celebrações religiosas ali da igreja, né. Então, eu comecei bem cedo mesmo. E aí, então, você começou... Por que você se interessou por Libras? Eu tinha uma vizinha surda, a Eline, e aí eu achava muito interessante como que todo mundo da minha rua se comunicava com a boca, né? E ela se comunicava com as mãos. Aí eu ficava assim, eu quero muito aprender aquela língua, né? Eu quero saber me comunicar com ela também. Aí eu lembro, mãe, por favor, eu quero fazer curso de Libras, né? Ela, meu filho... E você, garoto? Eu, garoto, 11 anos. Ela disse, não, meu filho, eu já pago natação pra você. Não tenho dinheiro pra fazer curso de Libras. Eu, mãe, pois, me tira da natação... E coloca no curso de Libras, né? Aí deu certo, fiquei fluente, ó. Engordei um pouquinho, mas estou fluente em Libras. Por uma causa nobre, Por né? uma causa nobre. E aí, quando foi que você fez o seu primeiro curso, além desse de 11 anos, o acadêmico? Foi meu primeiro curso a nível médio. Eu lembro que com 12 anos eu fiz o primeiro curso. Eu lembro que só tinha professores, assim, na minha turma. Você era a única criança. Eu era criança, eu não entendia por que eu estava lá, mas eu estava para aprender Libras, né? Mas eu não sabia por que todo mundo era mais velho que eu e tudo, então eu não sabia. E eu lembro, eu tenho meu certificado ainda de 2000 e alguma coisa, eu não lembro. Aí tem lá o certificadozinho todo. Aí eu disse, gente, que legal, eu não tinha noção que isso ia E aí depois, qual foi a tua formação dentro de Libras? Aí depois eu fui fazer curso de bacharelado em tradução e interpretação. Na época não tinha aqui em Teresina, né? O único lugar que tinha era em Florianópolis, em Santa Catarina. Aí eu fui fazer, né, o curso lá. Aí eu fiz até o 9º semestre. No 9º semestre eu passei no concurso aqui no estado do Maranhão e eu tive que para ser intérprete de Libras. Na escola. Para ser intérprete de Libras. E aí eu continuei aqui na UFP. Né? Aí já teve ali, eu acho que em 2006 foi o primeiro curso de letras libras no Brasil, que foi lá na UFSC. Em 2008 foi o primeiro para bacharelado. E aí espalhou pelo Brasil, né? E eu retornei, fiz a transferência aqui para a UFP e concluí. Hoje eu sou graduado pela Universidade Federal em licenciatura em letras libras. Também aí fiz especialização e tudo nessa área de Libras. E cada vez mais também. Como foi que você se tornou um influenciador para a comunidade surda? Quantos surdos nós temos no Piauí, em Teresina, você sabe? Na verdade, os dados que a gente tem aqui no Piauí, eu acho que porque são dados gerais, né, do IBGE. E o IBGE ainda não liberou os dados atualizados. Né? Mas da última vez que a gente viu aqui em Teresina, a gente tinha mais ou menos uns 3 mil, né? 3 mil surdos aqui em Teresina, mas num dado que a gente precisa checar. A produção checa para mim esse dado de quantos surdos nós temos em Teresina e no estado. Vê se a gente consegue isso rapidinho aí. Pergunta para o chat GPT. O GPT sabe tudo, né? O chat GPT não é bom, é bom para os surdos? Com certeza. Você criou antes de todo mundo, né? Porque tá ali, mas aí na verdade, eu comecei a fazer essas minhas publicações, né? Porque como eu convivo muito com a comunidade surda, então não sou aquela pessoa que foi ali para a sala de aula e estou ali aprendendo a língua e não estou usando. Não, eu sou aquela pessoa que Você tem muitos amigos surdos. Muitos amigos surdos, né? Sou casado com um surdo hoje também, que é o Luan. Imagina. Nós já estamos 6 anos juntos. Normal. Como foi essa cantada em Libras? Na verdade, eu estava indo para um evento na UFP, de Libras, e eu tinha uma amiga, a Tatiana, que queria muito conhecer a palestrante, né, que era a Sueli Ramalho. Queria muito conhecer a Sueli Ramalho e tudo. E aí, pois vamos, eu fui pegar ela de carro na casa dela, e quando eu cheguei na frente, o carro não funcionou, de jeito nenhum. Aí não tinha ainda esses carros assim rápido, né, que a gente tem hoje. Aí eu peguei e falei assim, Tati, agora? Ela, Mário, eu não posso perder de jeito nenhum.
vamos de ônibus, eu levo minha carteirinha. Vocês entraram no entramos no ônibus, e o Luan tava lá. No aí ônibus? No ônibus, eu falei assim, nossa, que surdo bonito e tal, não sei o quê. Aí ele nem me deu bola, né, nem me deu bola. Aí quando eu cheguei lá ele tava indo pro mesmo lugar? Tava indo pro mesmo lugar, que eu, pra palestra também. Aí da Sueli, aí a gente estava lá sentado no auditório, aí tava o auditório lotado, e ele procurando assim vaga, e tinha uma cadeira do meu lado, né? Eu, senta aqui, vem cá. Qual foi a primeira declaração que vocês trocaram em libras? Aí eu cruzei os pés, assim, e aí eu coloquei o meu pé junto com o dele, assim, né? Aí ele pegou e já, aí tem... aí eu acho que vai ser alguma coisa. Mas isso aí, não é libras. Não é libras, mas é quase. Isso é linguagem visual. Eu não podia falar assim, tô a fim de ti, não podia, né? Aí pronto, aí eu procurei depois o contato dele na Associação de Surdos, né? E comecei a mandar mensagem. Stalkeou. Você ainda traduz os resumos de novela e de fofocas para os surdos? Sim, traduzo. Como que isso acontece? É porque assim, eu tenho uma amiga que ela é viciada em novela, né, que é a Micaele, é surda, e ela sempre chegava pra mim e falava assim, Mário, traduz aqui, olha essa novela, olha essa daqui, o que vai estar... Às vezes eu nem assisto aquela novela ali, e tu tinha que mas traduzir. Eu tinha que traduzir, eu via o resumo, né, e tal, e aí eu fazia pra ela tudo. Inclusive a novela em Libras, a família Silva, surgiu por causa disso, porque a Micaela não me deixava em paz, ela ficava perguntando. Aí dá uma pausa aí. A família Silva foi uma novela pro YouTube que o Mário criou. Todos os atores eram surdos, ele dirigia, escrevia e ainda atuava. Isso, atuava, mas ela é duplamente inclusiva, né? Assim, porque os surdos também interagiam ali comigo e tal, e eu falava e explicava o texto para eles, nessa cena vai acontecer isso aqui, vai aparecer uma pessoa, e eles criavam as falas deles, né? Eu dava ali um resumo das falas, e por isso que é tão natural. Era espontâneo. E os surdos, eles têm isso. E por isso que fez tanto sucesso. Fez tanto sucesso, porque as falas eram bem naturais, primeira bem libras mesmo. Primeira novela no YouTube, primeira novela para surdos, isso, não foi só no YouTube. No Brasil. Né? Aí, toda feita por surdos para surdos, isso, né? Exatamente. E aí era duplamente inclusiva, por isso que eu chamo ela, é duplamente inclusiva. E parou a novela? Você pausou? Aí a gente fez a Família Silva primeiro, e depois a gente fez Limites do Amor, que é a segunda novela. Aí a gente estava ali no 8º episódio já, né? Mas aí, por causa da pandemia, a gente teve que parar. Né, Limites do Amor, e aí como a gente trabalha, todo mundo é voluntário, né, é por amor à arte e Libras, aí às vezes tem um casal ali que eles namoram naquela época e depois que acaba a novela, né, se separam, e aí eles não querem gravar mais os outros episódios. De jeito nenhum. De jeito nenhum, eu digo, gente, falta profissionalismo. Vocês são atores. Aí como a comunidade surda é muito pequena, né, todo mundo se conhece, aí disse, não vai beijar ela, você não vai, ela é sua ex. Agora eu sou sua namorada. Eu não entendo, né? E você hoje tem um grupo de teatro, né, o Metanoia. Sim, você acabou criando outro projeto. Isso, o Metanoia em Libras, porque no Salip, eles sempre convidam a gente, né, para apresentar. A gente ficou assim uma programação contínua do Salip, né? Sim. Sempre eles convidam um palestrante nacional para vir. E aí, para o Salip, a gente teve que adaptar a novela Família Silva para o teatro. E aí, depois da Família Silva, a gente já fez o Alto da Compadre Surda também. Compadre Surda. O Alto da Compadre Surda, que é a história do Alto da Compadecida ali, adaptada, né, em Libras, foi muito legal. E a última que a gente fez agora foi o A Super Libras. A Super Libras, ela é uma história de que uma heroína, né, uma heroína que sabe Libras, ela junta esses dois mundos de ouvintes, que somos nós, não surdos, e surdos. E aí, ali no início, eles têm um atrito, né, porque não tem intérprete de Libras no Congresso e tal, não sei o quê. E aí ela vem para dizer que o verdadeiro inimigo não são as pessoas ouvintes e surdos. Os verdadeiros inimigos é a exclusão, são as barreiras, né? O ódio, a falta de acessibilidade. Então a gente tem que lutar, surdos e ouvintes, para vencer essas barreiras, né? Esses verdadeiros vilões. E agora você está fazendo vai fazer uma outra peça, que é um outro lançamento de um curta em Libras, que é O Último Dia de Vida do Seu Pai. Isso, Todo com surdos também. Todos com surdos, atores surdos ou ouvintes que são sinalizantes também, né? Então a gente não tem esse problema assim, ela é ouvinte, então ela não vai participar, ela é surda. Não, todo mundo que sabe Libras, né, é um mundo ideal. Todo mundo que sabe Libras, a gente se comunica em Libras, faz ali as falas e tudo.
mas a maioria vai ser surdos, né? Você já foi chamado, por exemplo, tem surdos que são casados com não surdas, ou não surdos, né? A Marina agora mesmo, que vai entrar, que vai traduzir depois, a Marina, ela é casada com o Brunoro, que é surdo, né? Ela não é surda? Ela não é surda, ela é ouvinte, ela é intérprete Mas de ela Libras. não precisa de você para brigar com ele? Não, ela briga muito bem em Libras. É que nem eu com o Luan, a gente briga, ótimo, para, por que você fez isso? Então, sabe, é bom até que não faz barulhos para os vizinhos, né, Marina? É ótimo, gente, é super adequado. Você já fez chamado para, tipo, traduzir algum barraco de vizinho ou de briga de marido e mulher, de namorado, reconciliação? Sim, e agora ainda está na justiça. Meu Deus, já está na justiça. Não posso comentar mais, porque é casa de justiça agora. Está em segredo. Eu sou intérprete jurídico, não posso falar. Não, mas assim, antes que coisas que não foram parar na justiça. Porque antes a justiça não tinha um intérprete. Como que acontecia antes? Isso, na verdade, era algo... Pontual. Pontual, era. Tipo, aconteceu ali, tem um dos envolvidos, aí eles iam chamar, né, uma pessoa para vir. Demorava muito mais, já é demorado, às vezes né? intimava o intérprete para vir, né, e tudo e tal. E hoje não, hoje então, como tem a empresa, né, para fazer esse intermediário, é mais rápido, facilitou bastante. Mas eu imagino que o teu telefone toca para tudo, né? Toca, sim. Direto, Às vezes até para testemunhar também, né? Às vezes está na moda, né, Marina? Às vezes a gente, tipo, tu é surda, você é surdo também, e a gente tá ali envolvido numa briga, aí ele chama mais outro surdo para testemunhar, para ver ali tu e o outro conversando, né? Aí eu pego e digo assim, Luan, o que tu tá fazendo? Tu tá metido em confusão. Aí ele, não, eu só sou testemunha, eu só tô olhando pra ver. Pra poder estar ali presente. São novas posições, né? Eu acho interessante, eu acho super legal, na verdade. Eu até fico lá de cantinho assim, sem ninguém me ver, eu fico olhando. Olha, que babado. E já tô... Porque assim, toca pra... Antes de ligar pro SAMU, acidente de moto, o surdo liga pra ti. Você vai ao médico com essas pacientes e esses pacientes. Você traduz sessões, né? Julgamentos, sessões, tudo na área jurídica, né? Briga de vizinho também? Briga de vizinho assim, não muito, porque a Eline era muito tranquila, né? Ela tá lembrando dos vizinhos agora, mentalmente. Tô tentando lembrar aqui, mas assim, lembrando que eu só vou acompanhar esses surdos e tudo porque eles são meus amigos, né? Sim. Tipo, são próximos de mim e tal. Então... Porque se a gente colocar teu telefone no ar e algum surdo que você não conhece, aliás, a produção, Carol, obrigada, trouxe o número de surdos no estado, 40 mil surdos no Piauí. Olha só, muita gente. Já pensou todo mundo te ligando? E lembrando que o surdo, ele não tem que ir procurar o intérprete, não, né? Ele procura porque eu sou amigo deles também, né? Então, procura... Quem tem que procurar isso é a empresa. A empresa que tem que oferecer. O surdo vai numa urgência, por exemplo, é a empresa que tem que oferecer o serviço de tradução, é o direito linguístico dele, né? O direito, ele ter acessibilidade ali naquele local. A tua atuação, então, ela foi mudando de acordo com o perfil de amigos e de confusões que tu tinha para resolver. Sim, de demandas. Tipo isso. E tem uma, assim, que eu não acreditei. Não acredito que eu vou ter que traduzir isso. Não tô lembrado um agora sim, mas eu já passei muitos perrengues, tipo assalto, por exemplo, que eu me finjo de surdo às vezes, para me livrar do assalto. Tipo, já me livrei de 2 assaltos assim, né? Como foi? Tô eu e o outro surdo, assim, conversando em Libras. Aí o cara diz assim, é um assalto para o celular. Aí eu pego e fico aqui, ó, fingindo que tô conversando em Libras, que eu não tô ouvindo, né? Aí ele vai e trisquinho e diz assim, é um assalto, isso aqui. Aí eu pego e falo assim, sou surdo e tal. Aí, ele é surdo, doido, deixa ele. Aí a gente vai embora, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Olha, se você não sabe Libras, não fica fingindo não, que vai dar errado. Vai que o ladrão sabe Libras. Tipo, né? Não faça o que eu faço, né? Porque também ele pode sacar que você tá de olho. Ainda mais agora que você tornou Deus público, livre, né? Todo mundo tá sabendo, você não vai poder fingir nunca mais. Na tua casa, você influenciou outras pessoas a aprenderem Libras? Sim, hoje as minhas irmãs, como por causa do Luan, da convivência, né, e tudo, elas procuram aprender. Às vezes, antes era muito chato, porque a gente estava ali na mesa em família, né, almoçando e tudo, e toda hora era
eles falavam entre si, aí eu tinha que interpretar. Quando o Luan falava, aí eu ficava, não, ele tá dizendo que vai amanhã pro trabalho, não sei o quê. Aí na hora outra, depois fala pra ele, vai, Mário, fala pra ele. Aí todo mundo almoçava, menos o intérprete, né? Menos o intérprete. E hoje em dia não, elas já sabem se comunicar, né? Já ficam falando, aí eu fico, ai meu Deus, que bom. O que é impossível de traduzir em Libras? Não tem. Não, nada? Não tem nada impossível. E a Libras até assim, uma coisa que eu achava super impossível. O que é difícil de traduzir é quando, até foi um amigo meu, o Anderson, né? Ele traduziu um filme que era só de sons. Só de sons. Né? Aí eu fiquei assim, cara, que desafio. Né? Não tinha parte verbal, era só som. O som do vento, o som das árvores. Pois é. E aí ele foi criando estratégias. Por exemplo, o som do vento, aí ele fazia assim. Barulho, né? Aí. E das árvores, do mar. Das árvores, aí ele ia fazendo, né? A estratégia dele, do mar, tem um som aí. Aí vai fazendo, da guitarra, né? Também. Então. Traduzir, por exemplo, shows imagina traduzir um show em que as letras são dúbias, né? Isso. Em que o cara fala uma coisa, mas na verdade ele está falando outra. Aí você tem que tentar procurar uma estratégia para isso também. Tipo, como traduzir uma frase de uma coisa dúbia, assim. Geralmente você faz uma expressão, né, facial. Porque tipo assim, às vezes os caras senta, levanta, não sei o quê. Isso, aí tem que fazer. Aí tem que fazer. Tem que fazer. E vocês traduzem tudo. Exatamente, igual. Como é em Libras? Senta, levanta, vem meu amor, beija, encosta, vem aqui. Olha, aí gente! A Marina ali arrasando, viu? Olha, tudo tem que ter o intuito, né? Qual o objetivo? Mudou, né? Agora é a Marina, exatamente, né? É a Marina. Agora essa aí é a Marina, gente, maravilhosa. O nome dela, o sobrenome Marina Cardoso, intérprete em Libras. E assim, tem uma coisa que a Libras, no português brasileiro, é uma coisa. A Libras em outro país... É outra. Por exemplo, a gente que trabalha com marketing, comunicação, quando a gente vai atrás de um sinal de Libras num banco mundial de imagens, a gente nunca encontra o sinal correto. Eu já até te consultei por isso. Sim, eu lembro que era o sinal de intérprete, né? Exatamente. Tinha encontrado assim. É porque cada país tem sua própria língua de sinais. Porque a língua ela é constituída de cultura, né? Então, paz pra gente, por exemplo, pode significar uma pomba branca. Mas lá no Japão é uma casa com uma árvore na frente da porta, Isso não dificulta globalmente? Não, é língua. A língua é viva, é igual português também, né? A gente fala assim, por que não é igual, né? Todo mundo fala inglês, não tem como, né? Então, Sim. a língua, tem as expressões idiomáticas, exatamente, é uma questão cultural, é uma questão... Exato, então cada país tem sua própria língua de sinais. Aqui é uma coisa e no outro país é outra totalmente diferente em Libras? Deixa eu lembrar. Por exemplo, aqui, isso aqui é borracha, né? A gente faz borracha. E lá nos Estados Unidos, em ACL, é praticar. Praticar o quê? Praticar, o verbo praticar. É assim. Por exemplo, outro sinal que a gente tem por exemplo, intérprete de Libras. Intérprete é aqui, assim, né? Intérprete. E em ASL, que é a língua de sinais americana, intérprete é assim, que foi aquele sinal que tu me perguntou uma vez, né? Mas que sinal é esse? Então, cada língua tem seus próprios sinais, né? Às vezes, quando uma língua ela se origina da mesma linhagem ali, né, de língua, por exemplo, o latim, tem as línguas também que vieram do latim. Em Libras a gente também tem a língua de sinais francesa, por exemplo, a nossa do Brasil, ela é a língua mãe, né, a língua de sinais francesa. E aí eu queria saber dessa confusão de data. 23 de abril é o Dia Nacional da Educação para Surdos no Brasil. Dia 24 é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Então, assim, parece que tem uma confusão em relação a essas datas, né? Tem muita gente que faz confusão, até mesmo dentro da área mesmo, né? Dia 23 de abril, ele não é o Dia da Educação de Surdos no Brasil. Até a FENEIS agora, a Federação de Educação, ela lançou uma nota pública no intuito mesmo de educativa, né? Com objetivo educativo de dizer que dia 23 se comemora a educação de surdos em Portugal e não aqui no Brasil, né? E aí, dia 23 de surdos não é o dia da educação de surdos no Brasil. Agora, dia 24 de abril, ela é uma data importante porque é a data de reconhecimento da língua brasileira de sinais, né? Que é a lei dia 24 de abril de 2022. Então, esse ano completa 21 anos de lei de Libras. E aí é por isso que a gente festeja, celebra, né? Porque foi a lei que
regulamentou, né, que oficializou a língua de sinais como língua de comunicação da comunidade surda no Brasil. Mário, para um surdo, a falta de não ter essa inclusão, né, através da interpretação de Libras, o que que você, com a sua convivência, agora uma convivência íntima, caseira, matrimonial, acha que é mais difícil para ele? Por exemplo, eu fico pensando uma pessoa dançar, ir para uma festa e dançar sem ouvir a música. Cara, isso daí, eles são bem mais pé de valsa que eu, tira de letra. Tira de letra, porque o surdo, ele sente o ritmo, a surdez congênita, né? O surdo pode até te explicar. Ele nasceu surdo. O surdo pode até te explicar melhor. Então ele nunca ouviu um tambor, ele nunca ouviu uma guitarra, ele nunca viu uma batida, ele não conhece um ritmo. Mas um surdo, ele pode até te explicar melhor sobre isso, né? Mas como a convivência ali com o Luan, a gente consegue ver o ritmo, né? Os surdos, eles estão ali, ele consegue ver que é um forró, se é um funk, pela batida, pela vibração também. O surdo, ele pode até te esclarecer melhor sobre isso, né? Mas pode cair por terra essa história de que surdo não dança. Tenho muitos amigos que são super pé de valsa mesmo, né? Douglas ou Marcos Neto. Eu tô pensando assim, esportes, coisas que têm regras, né? Por exemplo, esporte, né? Alguma coisa no nível de competição, que deve ter surdos e tem, né? Competindo, dançando, produzindo, trabalhando em todas as áreas. Adapta aquela atividade, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, no futebol americano, eles não usavam apito, né? O juiz não usava apito para parar a partida. Eles usavam uns tambores bem grandes, assim, uns sordões, em cada canto da quadra. E aí os juízes, né, eles ficavam vendo ali, quando o árbitro queria parar o jogo, todos os quatro batiam de uma vez, aí pum! Aí os surdos automaticamente paravam, porque sentia aquela vibração tipo no campo, tipo isso. Aí eles já olhavam para o juiz, né? Isso é uma adaptação incrível que, assim, e é um som, né, que reverbera. Porque o som uma é físico, sonora, o som é físico, então você sente. Por isso que o surdo sente a vibração, né? Eu fico imaginando várias situações, cirurgias sem interpretação, cirurgias que são difíceis, que são complexas. Cancelar um cartão de crédito, que é o que mais a gente acha ruim, por exemplo. Já foi chamado para cancelar cartão? Do Luan, às vezes, porque quando o Luan está sinalizando, né, a gente está aqui traduzindo para ele, por exemplo, aí a gente liga ali para o número da auditoria e tal, só que eles não confiam, dizem assim, não, você, olha, eu sou intérprete de Libras, sou o Mário, o Luan tá aqui, tá com todos os dados deles, né? E aí, para fazer o cartão, é bem facinho, para fazer o cartão de crédito. Agora, para cancelar, é um Deus nos acuda, E você né? nem pode se passar pelo Luan Não também. posso, porque é crime, isso é errado. É errado. Então, eles têm que confiar, eles têm que, na verdade, se atualizar, né? Fazer videochamada e tudo. Tipo aprender a dirigir, né? Surdo dirigindo. Exatamente. Normal, tranquilo. Mas as regras, né? Quando eles tem vão fazer a carteira, aí tem que ter a presença de intérprete para ver e tudo. Mas a buzina mesmo, que é o que a gente mais utiliza, assim, mas nem é tão necessário se a gente tivesse um trânsito educado. Mas em Teresina Aí é colocar o adesivo ali, né, da pessoa com ciência no carro, né? No carro, mas a maioria dos surdos, eles tranquilo, dirigem super bem. Pedir comida em restaurante é tranquilo. Mas eu acho que ainda é pouco, que tipo, você vai só, aí como que você vai? Né? Se comunicar para dizer o que você quer, para dizer que você não quer pimenta. Aí vai apontando. Geralmente quando eu vou assim, eu já não me identifico logo que eu sou ouvinte. Eu já fico surdo também. Então eu converso ali com o garçom o tempo inteiro em Libras, né? Espero que os garçons não estejam me assistindo para poder não saber que eu estou... Mas eu fico ali porque, assim, quando isso acontece, a pessoa que está atendendo, ela se esforça para entender o surdo. Às vezes é tão fácil, né? Às vezes a gente coloca barreira nisso, né? Sim. Fica achando que é uma coisa de outro mundo não e tal. Se interessa, não se interessa, mas aí o surdo vai lá, aponta e faz... Pimenta não. Aí o garçom consegue entender direitinho, muito álcool, aí ele faz lá... Então consegue entender, sabe? Quando a gente se coloca disponível para entender, para compreender o outro. Que essa é a grande dica, né? Onde que você quer chegar para a gente encerrar a entrevista? Quais são teus planos? Você sonha em ser um pós-doctor em Libras? Não, meu sonho mesmo, e não é assim, utopia, é quando todo mundo, tanto comunidade surda quanto comunidade ouvinte, né, conseguir ter uma vida igualitária, né, que os surdos consigam ir ao shopping, consigam ir ao banco, consigam ir ao hospital
sem precisar chamar um amigo, sem precisar chamar alguém, já que todas as pessoas ali, ou algumas pessoas ali, conseguem se comunicar e atender aquele serviço, né? Porque o surdo também é consumidor. E até para se relacionar, Sim, né? também. Por exemplo, como ela que é casada com o surdo, né? Tipo, como foi essa relação você com o surdo? O que ela está dizendo aí? Como aí. Foi, Marina? Fala aí. Ela está sem microfone, ela vai sinalizar e tu vai interpretar. Então, a minha história é mais ou menos parecida com a do Mário também. Quando eu comecei ali paquerar o Brunoro, né, que é o meu esposo hoje, eu tinha uma vizinha surda também, que a gente cresceu juntas ali, e aí eu fui pro aniversário dela, e o Brunoro também. Eu encontrei o Brunoro nessa festa de aniversário, né? Ela já era, você já era intérprete de Libras? Não. Não, ainda não era intérprete de Libras. Ela se tornou intérprete de Libras por causa do amor? Aí eu comecei a aprender Libras por causa disso, né? Porque eu não conseguia me comunicar com ele de jeito nenhum. Comecei ali a namorar e tudo, mas eu precisei fazer curso de Libras para poder me comunicar com o Brunoro. É bom ser casado com um homem surdo? Eu gosto, porque é o homem perfeito, né? Caladinho. Não dá opinião em nada, né? É isso que eu quero saber. Dá opinião, sim, bastante opinião, né? Mas a gente super dá certo, né? Porque a gente sabe a língua também, então nós somos pessoas calmas, né? Então a gente é muito mais a personalidade que dá certo do que a própria língua. E é claro que eu brinquei aqui, gente. Eu falo de ser caladinho, mas no sentido de que nós mulheres adoramos que homens, surdos ou não, falem menos. Porque só quem quer falar é a gente. Mas aí a Libras cai a mão, né? A Libras cai a mão, mas fala tudo o que quer. Obrigada, viu? Meninas, muito obrigada por vocês terem feito a interpretação, a Marina Cardoso e a Valdeni Aragão, que gentilmente vieram aqui traduzir. Eu queria dizer para todos os surdos que estão assistindo a gente que contem com a gente, né? Contem comigo, contem com a Rede Meio Norte, no sentido de falar cada vez mais sobre esses assuntos. E sempre que vocês tiverem questões novas, demandas novas, desafios novos, liga para o Mário, conta para ele. E aí a gente dá um jeito de fazer uma matéria, entrevistar outras pessoas também, que estejam dentro desses contextos que a gente tem certeza que são desafiadores para vocês. Então, obrigada pela audiência. Essa é uma comunidade que eu gosto muito, aprendi a gostar, a amar, por causa do trabalho que eu acompanho do Mário, que é realmente uma referência no nosso estado, por todos os motivos que ele citou aqui e os que ele não citou, né? E a gente gosta muito realmente de vocês. Eu tenho muito carinho por vocês, pode ter certeza. Obrigada. Mário, obrigada! Eu que agradeço. Você ainda lembra do sinal de inveja? Como é o sinal de inveja? Gente, quando você estiver com alguém, assim que você... Vamos aprender algumas coisas. Inveja. Inveja. O que mais? Uma coisa assim que é bem de fofoca mesmo, tipo... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha ela? É tipo, olha lá, olha lá. Olha lá, olha. Quando você quer ser discreto, né? Olha tipo, lá. não quer que a pessoa beija. Diz assim, olha a Maia ali. Aí uma pessoa, é insuportável. Como que diz é insuportável? Tipo assim. Ou então faz só a expressão facial. Olhou e faz. Não precisa de Libras, né? A tradução. Vamos falar de coisas positivas, depois eu só estou ensinando coisa ruim. Uau, que lindo! Tipo, boca aberta, né? Isso aqui só pode ser para pessoas? Para tudo, né? Para tudo, né? Tipo, mas tipo assim, maravilhoso. Isso é algo que te fez cair o queixo, que é literalmente isso aqui, ó. Muito bacana. O que é um sinal que é estranho, que parece uma coisa obscena? Certo, por exemplo. Certo. Esse daqui deu até confusão uma vez. É certo, com meu tio. Certo. Porque meu tio, eu fui com um amigo surdo, né? A gente fez assim, certo. Aí ele, o que é que vocês estão me chamando de gay? É isso. Tio, primeiramente, gay não é ofensa, né? Primeira coisa. Isso é o sinal de certo e Libras, né? Duas coisas que eu tenho para lhe ensinar. Não é ofensa e isso é certo isso em Libras. Certo, né? Muito bom. Mário, muito obrigada pela entrevista. Meninas, muito obrigada. A gente vai por um breve intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com mais Falando Nisso para vocês. Como que te encontra, Mário? Qual é teu @
@MárioAugustoLibras. Segue lá, Tá. gente, que eu dou muitas dicas de Libras, né? E segue o Mário. E se tiver um perrengue, liga pro Mário que ele resolve. Tchau. Até daqui a pouco. Obrigada. Fica aí, eu volto já.